Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre ações afirmativas e educação. O Dia Nacional da Consciência Negra foi comemorado em todo o país nesta quinta-feira, 20 de novembro, com atos contra o preconceito racial e pela valorização das tradições afro-brasileiras e africanas. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é a professora Ione Gonzaga, pesquisadora do Programa de Ações Afirmativas da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e doutoranda em Educação com a pesquisa em Gestão da Diversidade Étnico-Racial em Universidades Públicas. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, Denilson. Olá, pessoal. É um prazer também estar aqui falando sobre um tema tão necessário, tão urgente, né, nesse contexto brasileiro. Ok, professora. Professora, então, diante dessa data, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, qual balanço a senhora faz em torno das ações e lutas aqui no Brasil? O país está no caminho certo em termos de promoção da igualdade racial, de uma maior consciência em torno desse assunto? Qual é a avaliação que a senhora faz? Bom, a minha avaliação é positiva. Eu acho que nós estamos, sim, o país está caminhando, né, em direção à promoção da igualdade racial. É certo que há passos mais lentos do que esperávamos, né? Gostaríamos de estar num processo bem mais avançado, em que as desigualdades fossem menores, em que as pessoas negras, né, estivessem em patamares mais elevados em termos de educação, de saúde, de participação, né, de uma maneira mais efetiva na sociedade brasileira, mas temos avançado. Certo. Agora, professora, uma das ações afirmativas que ainda hoje rende polêmica, sobretudo em ano de eleição, é a questão das cotas nas universidades e concursos públicos. Qual a importância dessa ação afirmativa e o objetivo dela? A questão das cotas, né, rende uma discussão acalorada ainda, porque as pessoas não estão preparadas para fazer uma discussão sobre, de fato, o que elas significam, né, no contexto brasileiro. Nós temos que fazer um resgate histórico aí. Nós viemos de um país, né, que passou por um processo de colonização, um processo de escravização, né, e estas questões históricas têm uma repercussão muito forte na vida de negros e negras. Hoje nós temos um quadro de jovens negros em menor proporção nas universidades. Isso como resultado deste passado, né, colonialista, que eu já disse antes. Então a gente tem que perceber as cotas numa perspectiva de resgate, de reparação a uma situação anterior, né? E se nós hoje, negros, estamos na universidade em menor número, né? Como reparar isso? Então, as ações afirmativas, as cotas especificamente, elas vêm para fazer esse processo de reparação. Agora, professor, uma das críticas feitas por quem é contra as cotas, pelas pessoas que são contra as cotas, é a de que seria mais justo investir e garantir a qualidade nas escolas públicas do ensino básico e não estabelecer cotas no ensino superior. Qual é a avaliação da senhora a respeito dessa crítica específica, assim? Bem, eu acho que essa é uma questão polêmica muito grande. Na realidade, quando nós pensamos em cotas, né, como uma medida reparatória, né, para entrada e inclusão de negros nas universidades, sobretudo as universidades públicas federais, né, nós não estamos descartando qualquer outra política que seja mais geral para a sociedade, né? Nós não estamos falando que com as políticas universalistas negros também não entrem nas universidades, eles entram, mas entram em um número muito mais reduzido. Então essas políticas elas precisam continuar a existir também, mas nós precisamos olhar para um quantitativo de sujeitos que não chegam às universidades por causa de um histórico, né? Porque nós vivemos numa sociedade que é racista e esse racismo ele traz consequências para a vida desses jovens negros. Né? Esse mito, então, professora, da democracia racial seria um dos fatores que dificultam aí a compreensão dessa... É a questão desse mito, dessa democracia, né? Porque nós falamos, todos são iguais, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm as mesmas oportunidades, mas quando nós olhamos os indicadores, os dados, eles revelam uma disparidade, né, entre as possibilidades de usufruto de direito, de usufruto de bens socialmente produzidos entre negros e brancos. Não é? Agora essa questão aí Então, pensar cotas
e pensar oportunidades iguais, né, nós precisamos partir desse pressuposto. Vivemos numa sociedade que é racista, uma das formas de garantir essas possibilidades, né, para estes jovens negros no campo da educação, sobretudo, é trabalhar na perspectiva de cotas raciais. Agora, professora, quais outras ações devem vir acompanhadas dessa lei dessas cotas, dessas políticas de cotas, para garantir a permanência dos estudantes cotistas nas universidades? Olha, essa é uma discussão muito interessante, porque na realidade não basta ter condições de entrada, né, de ter o acesso à inclusão. É preciso pensar na permanência. Na UFMG, né, o programa Ações Afirmativas, né, do qual eu participo, né, o programa na UFMG, ele tem essa perspectiva de discutir a permanência desses estudantes, né? Então, de que maneira a universidade pode apoiar? De que maneira a universidade pode pensar na sua reorganização interna do ponto de vista da gestão, para que os trabalhadores da universidade, tanto docentes quanto técnicos administrativos, estejam preparados para trabalhar com esses alunos que chegam às universidades trazendo, né, histórias de vidas diferentes, experiências, né, de vida diferentes, como que esses trabalhadores interagem com esses estudantes na perspectiva de garantir que, estando na universidade, eles tenham direitos preservados, eles sejam acolhidos e não sejam discriminados, né? Nós tivemos um caso recente de trote, então, de que maneira, na Faculdade de Direito, né? Então, de que maneira a universidade investe nesta permanência e possibilita um sucesso acadêmico. Então, pensar políticas de permanência é uma necessidade. Políticas que abranjam não só a perspectiva de ter transporte, alimentação, mas de acolhimento, de respeito a essa identidade negra que está sendo trazida para dentro da universidade. Bacana. Professora Ione, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. A universidade é a realização de um sonho para Sabrine. Ela está no 4º período de administração e reconhece que, se não fossem pelas vagas destinadas a alunos negros e de escolas públicas, dificilmente ela entraria em um curso superior. Através do ProUni eu tive essa possibilidade de estar começando o meu curso superior e estar desenvolvendo as habilidades que eu sempre gostei. Eu quero fazer minha pós em finanças e pretendo fazer em 2016 o Enem novamente para tentar o Ciências Sem Fronteira para fazer um intercâmbio lá fora. Sabrine foi contemplada com o sistema de ações afirmativas do governo federal, através das cotas do ProUni. Com isso, conseguiu o financiamento de 100% das mensalidades em uma faculdade particular. Suas notas foram semelhantes às dos outros alunos e o seu desempenho não fica a desejar. Sou apaixonada pela área de finanças e tenho até ajudado alguns alunos que têm a necessidade. A revolução que vai começar no nosso país não é através tanto das manifestações, mas sim dentro das universidades. Quando as pessoas começam a ter o conhecimento, elas sabem o que cobrar do nosso governo. Segundo o MEC, em 2013, foram mais de 159 mil alunos que se declararam negros para as vagas do ProUni. E até hoje, o programa já concedeu um total de 1.400.000 bolsas. Na UFMG, o sistema de cotas vem mudando aos poucos o perfil dos estudantes. Em 2012, foram 12,5% das vagas selecionadas para alunos cotistas. Em 2013, esse número subiu para 25% e até 2016, 50% das vagas deverão ser separadas para alunos negros, pardos ou que vieram de escolas públicas. A gente tem trabalhado com pelo menos 3 ênfases, né? Uma ênfase que é a permanência bem-sucedida de estudantes negros e negras na universidade, então desenvolvendo ações desde grupo de estudos, de formação na temática étnico-racial, na questão de bolsas de extensão, até passando também pela questão da pesquisa em temas relacionados à temática étnico-racial, produzindo tanto seminários de produção de conhecimento, mas também obras, artigos, e passando pela relação com a educação básica, que é a formação de professores, né? Então, concurso de especialização e um de atualização em desenvolvimento.
né? Então, essas 3 ações é uma tentativa de garantir aí, a dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Mas tentando também fortalecer a dimensão institucional da temática das ações afirmativas na UFMG. Em 1997, apenas 4% de negros entre 18 e 24 anos cursavam ou tinham concluído um curso de graduação no Brasil. Após algumas universidades estaduais e federais aderirem ao sistema de cotas, os números começaram a apresentar melhoras. Segundo o levantamento do MEC, realizado em 2013, hoje, esses alunos representam 20% dos que já fizeram a universidade ou estão em curso. É o caso de Samuel. Ele está fazendo letras na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois de muita luta, o estudante acredita que vai conseguir concluir a tão sonhada graduação. Eu não vim cá só para poder conseguir um canudo, não é só por isso. Eu vim aqui para poder ter acesso à extensão, à pesquisa e, posteriormente, à graduação. A graduação só vai incrementar o processo que é eu poder estar estudando aqui. Acho que as ações afirmativas elas vêm para cumprir esse papel, de abrir espaço de disputa e de trazer um conhecimento que às vezes é negado, que é o conhecimento, o que vem de baixo, que vem da periferia, o que vem das ruas, trazer para cá, que sempre foi um lugar da elite, um lugar separado da realidade mesmo do nosso país. Quais os direitos que esses estudantes precisam acessar para concluir um curso com qualidade e com excelência, né? Então, é uma discussão que a gente tem tentado construir, que a excelência precisa ser um critério de saída e não necessariamente de entrada na universidade, né? Se a universidade é uma universidade pública e de excelência, ela tem que ser capaz de formar diferentes públicos com essa excelência que anteriormente estava restrito a públicos específicos. Mesmo com os desafios superados, o universitário destaca que alguns avanços ainda precisam acontecer. Porque a universidade, por mais que seja gratuita, ela ainda não atende totalmente a esse tipo de pessoa, a nós que somos oriundos de classes populares. A realidade brasileira, seja em novelas, sejam em documentários, seja em programas de auditório ou de entrevistas, eles também espelham, de certa forma, quem pode estar ali e quem pode falar. Então, construir determinadas pautas em novembro, dar visibilidade para essa temática em novembro é fundamental, né? Porque tem um momento marcante de luta, de resistência. Mas restringir essa pauta apenas em novembro é como se a população negra ela só emergisse ou só existisse nesses períodos específicos. Agora, professora, outra ação afirmativa no campo da educação foi a aprovação da Lei 10.639 em 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do país. Qual foi a importância dessa lei? Qual tem sido a importância dessa lei para a sociedade, para a educação, de um modo geral? Bom, eu acho que é interessante a gente pensar, né, tanto nas cotas quanto nessa lei, como uma resposta a uma luta dos movimentos sociais negros, não é? Tudo isso não teria acontecido se os movimentos negros não tivessem pautado essa discussão. No caso da Lei 10.639, há uma reflexão, né, já produzida por esses movimentos desde o final da década de 1980 sobre a presença do negro nos livros didáticos, né? A invisibilidade desses negros nesses livros, nesses materiais pedagógicos, a discriminação sofrida pelos estudantes negros, né, por parte dos professores e demais profissionais da educação. Então, tudo isso vem ser discutido, um pouco mais discutido a partir, né, desta lei. Na realidade, é importante pensar a lei, né, e pensar também o 20 de novembro, né, nós estamos, né, no mês da consciência negra, pensar nesses dois momentos não como momentos pontuais para discutir a história do negro, né? Precisamos, de fato, fazer com que esses dois momentos estejam presentes em todo o
programa político-pedagógico da escola. Né? Porque essa é uma reclamação muito frequente, né, professora? Porque as escolas, enfim, muitas coordenações pedagógicas deixam para discutir a questão da consciência negra, dos negros, somente no mês de novembro, né? E é interessante pensar, né, que a Lei 10.639, ela é uma lei para a educação brasileira, né? Ela altera a lei de diretrizes e bases da educação. Então, ela não é uma lei para os negros, é uma lei para a educação brasileira. Né? Então, independentemente de ser branco ou de ser negro, todos nós temos que discutir esta lei. Né? Ela tem que estar no programa político-pedagógico da escola. Afinal, ela diz respeito à cultura brasileira, à cultura afro-brasileira, né? Que deve estar permeando todos os processos educativos. Agora, professora, qual é a análise da senhora em termos da efetividade dessa lei? O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana é uma realidade presente em boa parte das escolas do país? Ou como é que está a situação? Bem, numa pesquisa recente realizada, né, coordenada pela professora Nilma Lino Gomes, uma pesquisa nacional, ela avaliou que a lei ainda não está implementada de forma efetiva, né, nas escolas brasileiras. E um dos motivos, né, é que nós vivemos num contexto racista e os profissionais da educação ainda resistem a implementar todo esse conteúdo, né, que é considerado um conteúdo do negro, né, e não pensado enquanto um conhecimento, né, toda a história africana e afro-brasileira são conhecimentos, são valores civilizatórios. Nós ainda trabalhamos na escola numa perspectiva de um conhecimento que é europeu, né, e nós esquecemos que para a formação do nosso povo brasileiro, né, nós temos 3 povos aí nessa matriz, né? O branco, europeu, o negro, né, africano e o indígena. E os nossos ensinamentos ainda estão pautados muito nessa perspectiva europeia. Então, isso também vai se refletindo na maneira como os currículos são pensados, na maneira para a organização escolar, dos tempos, né, das escolas. Então, quando a gente pensa a Lei 10.639, o 20 de novembro, nesse contexto, nós trabalhamos numa perspectiva de fazer assim, uma culminância. Né? Lá em novembro, a gente realiza uma determinada atividade. Mas e todas as questões que envolvem as relações raciais no contexto da escola, que acontece no cotidiano, nós vamos nos silenciando com relação a elas. Nós precisamos fazer uma reflexão, né? Descolonizar esse nosso pensamento. Sim. Porque, na realidade, se é uma lei para a educação brasileira, independente de ter ou não um estudante negro na escola, a escola precisa trabalhar os valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros. Sim. Certo, professora Ione Gonzaga, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui, das reflexões aqui nesta classe. Eu que agradeço também, é um prazer, né, conversar com profissionais da educação e falar de temáticas tão importantes para o nosso momento. Ok. Confira agora a agenda da semana. A pauta da campanha reivindicatória 2015 será discutida em 2 assembleias convocadas pelo Simprominas de Belo Horizonte. A primeira será na manhã de hoje, sábado 22 de novembro, às 10 horas. A segunda assembleia será na terça, 25 de novembro, às 18h30. As assembleias serão realizadas na sede do sindicato, que fica no bairro Floresta. Informações www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.